Começou faz bastante tempo já, né? O desenvolvimento mesmo, a vidência em si, a primeira visão que eu tive foi com 6 anos de idade. Agora você imagina, uma visão, né, com 6 anos de idade numa família católica. Certo. Então foi uma coisa assim, muito sofredora, ao invés de ter sido uma coisa para alegrar, foi uma coisa que me puniram muito, dizendo que eu estava sendo perseguida por obsessores, por espíritos perturbadores. Minha mãe sendo católica, levaram o padre em casa, tudo. Naquela época, eu via muito copos se mexendo, vultos. Primeiro começou com os vultos, né? Aí onde eu questionava, estava com medo. Depois, esses vultos, eles foram se materializando. Então, onde eu via como se fossem pessoas mesmo andando, né? Sei. Circulando pela casa inteira. Agora, você imagina uma criança dizendo, mãe, tem um homem aí na porta. De repente, ela abre e não tem aquele homem. Mãe, o copo se mexeu, mas ninguém está ali na cozinha. Então, foi coisas assim que foi muito sofrimento. Aí, esse sofrimento foi dos 6 até os 12 anos de idade. Até mesmo para dormir, que a gente que é médio, o ataque maior, ele vem na noite, né? Lá na área noturna. Então, eu rezava. Quando eu via que ia começar a anoitecer, eu rezava muito, porque eu sabia que ali eu não ia conseguir dormir. Era tumulto noturno o tempo inteiro, visitas noturnas, panela se mexendo, panela andando, movimento, porta batendo. Um episódio que eu não esqueço até hoje, né? Eu dormindo, cobri a cabeça para não ver nada, e aquele cobertor saindo de mim. Mas não era ninguém. Aí eu fui para minha mãe, né, questionando que eu estava com medo. Ali eu não tive carinho, né? Ela me bateu muito. Eu lembro que foi uma surra muito forte, aonde eu tive que dormir de um jeito ou de outro. Então, era sempre muito cansativo, porque no outro dia, eu tinha que ir para a escola de manhã. Então, eu, assim, no aprendizado era péssimo, porque eu não dormia, ia para a escola com muito sono, acabava dormindo na sala de aula, e assim foi. Com os 12 anos, aí eu já comecei a ter uma doutrina melhor. Porque eu tive uma pessoa também que, graças a Deus, me orientou bastante nesse mundo. Mas o início, ele foi, assim, muito pesado. Deixa eu só perguntar. Você quer perguntar? Pode perguntar. Não, pode falar. Não, é só 2 perguntas, assim. Uma é que a gente tem muita... Porque eu, por exemplo, nunca vi nada. Quando você vê a pessoa, é como se fosse eu aqui, ou tem aquela coisa só pra... Que eu sei que é estereotipada, do fantasma? Não. É uma pessoa. Materializado. Um exemplo, tá você aí, né? Como é que ele tá? Ele tá de roupa vermelha, isso aqui, o cabelo assim, assim, assado. É nítido. Porém, entendi. só eu que tô vendo. Certo. Então, você imagina, eu descrevendo pra alguém quem você é, mas o bebê aqui não tá enxergando, nem outro bebê tá enxergando. Ninguém tá enxergando, só a Wanda que tá enxergando. Certo. Então, a vidência, ela vem assim. Entendi. Por isso que deve ser confuso, né? É Porque você vê a muito. pessoa mesmo, você não tá Muito. vendo um... No velório, pra você ter ideia, um episódio que eu tive de vidência, de premonição, meu tio, uma pessoa saudável, irmão do meu pai, morava com a gente na época, e eu tinha também 6 anos e meio, estava entrando nos 7 anos de idade. Minha mãe tinha acabado de reformar a casa, e o sonho dela era ter aquela sala. Eu também era muito sererepe, né? Eu era demais. Aí eu saí da rua, né, tava andando de carrinho de rolemã, voltei. Eu falei, nossa, mãe, terminou a sala? Terminei. Olha que lindo tá ficando. Tá ficando linda, né, minha filha? Eu falei, então, pior que não é a senhora que vai inaugurar essa casa, essa sala. Quem vai inaugurar é o tio Paulo. Ah, mas como assim? Você tá ficando louca, menina? A gente tá querendo distância de família? Seu tio vai vir morar com a gente? Eu falei, não, o velório dele vai ser aí. Nossa. Então, aqui, eu descrevi o velório do meu tio inteiro, mas meu tio estava saudável. Depois de 6 meses, meu tio faleceu, de uma morte assim absurda, né? Ele saiu na rua, escorregou, bateu a cabeça no meio-fio, né? Sim, na guia. Na ali, guia. né? E ali deu uma morte assim instantânea. Naquela época não tinha velórios como hoje, né? Então velavam em casa. Então ele foi velado realmente na sala. E do jeito que eu descrevi. Caramba. Ali ficou pior ainda a minha situação diante de família. Eu sou do demônio, né? Nossa, essa menina é do demônio. Então, assim, o que eu tive foi uma premonição. Então, isso ocorre. Tanto que eu vi a qualidade, a quantidade das pessoas, como ia ser. Eu narrei tudo. Tudo ali para minha mãe. Imagina você inaugurando uma casa e sabendo que ali não vai ser sua por enquanto, né? A inauguração vai ser de um velório. E realmente foi um velório ali. Caramba, que loucura. Mas, Wanda, quando você começou a ver... Você não tinha nenhuma outra referência de alguém que já tinha essa sensibilidade, ou na televisão, ou alguma coisa, visto ninguém que tinha isso? Nada. Principalmente na minha família. Porque eram, e até hoje são todos católicos, né? Então, minha mãe é aquele tipo, se você acender uma vela branca em casa, você está fazendo macumba, né? Então, ela não discordava de tudo. Então, ali não tinha nenhum parâmetro, né? Para falar, olha, puxei minha avó... Eu vi minha avó tinha terreiro, né? Que em muitos casos vem de origem, né? No meu não tinha origem nenhuma. Nenhuma.
Agora, 10 anos atrás, que eu descobri que até então era minha bisavó, que na época praticava muito isso em Minas. Mas daqui a 10 anos eu descobri isso, há 10 anos atrás. Mas naquela época não tinha nenhuma referência. Mas digo assim, ela praticava porque ela já sabia dominar mais ou menos a sensibilidade dela, ou porque ela também contava essas histórias e aí as pessoas tratavam da mesma forma? Tinha mediunidade. Eu fiz sabendo há 10 anos atrás que ela também tinha essa mediunidade, tanto que ela atendia com as cartas. Ela jogava cartas, né? Eu, no caso, eu trabalho com a vidência e com a audição. Então, eu tenho 2 parâmetros espirituais. Nos paranormais mesmo, quando eu não tinha vidência, eu tinha audição. Então, graças a Deus, eu tenho esses 2 instrumentos, vamos dizer assim, espirituais, que eu posso utilizar na hora. Mas, na época, não tinha referência de ninguém. Que é muito impressionante, né? Porque pra gente que vê, por exemplo, no programa que você foi, eu já sabia, mas pra galera que vê a primeira vez, o pessoal se usa de instrumentos como búzios, cartas sim. E outras coisas, e você não tem nada na mão. Não. Você fecha o olho ali... Agora, você imagina quando eu cheguei ali, todos, né, com turbante, tudo, né? Aquela coisa, a Sandra Souza, ela tirava aquele monte de coisa, né? Hoje, um beijo muito grande pra ela.